Vamos lá, irmãos, vamos compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos hoje compartilhar uma passagem do Evangelho de João, muito conhecida, já foi até pregada aqui em outras oportunidades, está lá no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Deixa eu fazer uma correçãozinha antes, tá? Da gente começar. Eu vou fazer uma correção em uma citação que eu fiz da mensagem no domingo passado. Eu me equivoquei aqui quando eu citei o nome de dois discípulos apóstolos, né? Quando eu citei Atos 16, 31, eu disse que quem estava na prisão era Pedro e João. Mas não era Pedro e João que estavam na prisão lá em... Não era Pedro e João que estavam lá na prisão em Atos 16, 31. Era Paulo e Silas. Pedro e João estavam na prisão lá em Atos 4, 3. Eles também, tá louco, toda hora eles estão na prisão, né? Aí me confunde, né? Mas foi isso, tá, queridos? Então, fazendo uma correção, essa citação que eu fiz, porque Paulo e Silas foram para a prisão lá em Atos 16, 31, quando eles expulsaram aquele espírito enganador que estava naquela escrava, daquele senhor que fazia adivinhações, né? E aí eles expulsaram aquele espírito demoníaco da vida dela, e o povo ficou revoltado, bateu neles e colocou os dois na prisão, né? E lá em Atos 4:3, Pedro e João foram para a prisão porque pregavam o evangelho, né? Pregavam o evangelho e foram lançados na prisão. Então, cadê os bereanos aqui da igreja? É isso aí, vamos checar, né, o que o pastor está falando, os pastores estão falando aqui. Amém. Vamos lá, queridos, estamos encerrando o mês de maio e também fechando a série de sermões voltados para o tema família, né? Falamos durante esse mês de maio sobre esse tema família, né? Nós falamos, só fazendo uma recapitulação, falamos no começo do mês sobre o poder da comunicação na família, o poder da boa comunicação na família. E como essa boa comunicação ela age na solução dos conflitos familiares e também no fortalecimento dos relacionamentos familiares, né? Também falamos aqui, quando o pastor José Paulo também pregou, sobre a importância da espiritualidade bíblica como referencial na família e na sociedade, né? Na formação desse núcleo familiar, numa sociedade em constantes mudanças, né? Com tantas configurações e em constantes mudanças, a importância da espiritualidade bíblica como esse referencial. Falamos também sobre o plano de Deus para a família, onde nós destacamos várias orientações da palavra de Deus para encontrarmos alegria, satisfação, contentamento em Deus e em nossas famílias, para a gente superar os desafios e glorificar a Deus através também das nossas famílias. E hoje nós vamos finalizar com o tema a glória de Jesus manifestada na família, a glória de Jesus manifestada na família, de acordo com esse texto, João 2, 1, 11. E aí nós vamos procurar destacar algumas aplicações da palavra de Deus para nós, para as nossas famílias, tá bom? A gente não vai fazer a leitura corrida agora, mas a gente vai lendo e vai compartilhando. Antes vamos orar, tá? Senhor, a Ti honra e glória. Nós te louvamos, Senhor, e agora vamos compartilhar a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que penetra no nosso coração, na nossa mente, sonda a nossa alma, sonda as nossas motivações. A Tua palavra, Senhor, que coloca em ordem aquilo que está desarrumado em nossas vidas. Esse é o Teu desejo, é nos resgatar, nos salvar e, Pai amado, trabalhar em nós. Queremos pedir a Tua misericórdia e graça, a unção, a orientação do Senhor e também a condição para a gente poder aplicar a Sua palavra em nossa vida, no dia a dia e na nossa família. E para isso, Senhor, nós precisamos da atuação constante do Teu Espírito Santo em nós. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ler em porções e vamos compartilhando em porções aqui, tá bom?
A glória de Jesus manifestada na família. Vamos começar a ler, vamos ler até o versículo 2. Essa passagem é aquela passagem sobre onde Jesus realiza aquele grande milagre naquela festa de casamento, transformando água em vinho, né? No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Fico até aqui. Primeiro ensino, primeira lição, primeira aplicação para a nossa vida, com base no versículo 1 e 2. Jesus, e nós já falamos isso aqui durante esse mês, é a pessoa mais importante a ser convidada a estar na sua casa, a estar na minha casa, a estar em nosso lar. Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada a estar em nossa casa. Interessante a gente observar que no meio da agenda cheia de Jesus, do nosso Senhor Jesus, havia espaço para Jesus para a vida social, havia espaço para Jesus celebrar festas, celebrar a alegria. Jesus não veio para acabar com a alegria. Jesus não veio para deixar a nossa vida monótona, chata, sem graça. Não! Ele veio participar conosco, ele veio trazer a alegria à nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos. Jesus, ele celebra, ele está junto. Jesus não era antissocial. Ao contrário, ele veio para ser a fonte da verdadeira felicidade. E ele também demonstrou isso num casamento, numa festa de casamento, junto com famílias. Famílias estavam ali. Uma família estava se formando ali, se estabelecendo ali. E é na família, é nas famílias onde nós celebramos nossas vitórias, mas é também onde nós partilhamos as nossas dores. É no seio familiar. E Jesus precisa ser convidado para estar conosco em toda e qualquer situação. Queridos, nós podemos ter muitas coisas, mas a nossa maior necessidade, a maior necessidade de nossas famílias é a presença de Jesus, como Paulo bem falou aqui também na nossa oração. É a presença de Jesus em todos os momentos da nossa vida. Nas celebrações da vida, mas também nos momentos de dor, nos momentos de luta. E se Jesus ainda não é o centro, o alicerce, o fundamento do nosso lar, então está faltando o principal, que é a sua presença. É a sua vida na nossa vida. É a sua presença na nossa família. Só Ele, Jesus, pode satisfazer a nossa alma. Só Ele, Jesus, pode dar a alegria plena. É um estado, é uma qualidade essa alegria interior, gerada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Não é uma alegria que depende se meu time vai ser campeão brasileiro, se vai ser campeão mundial. Puxa vida, está difícil. Mas não é isso, é esse estado, essa qualidade de vida, alegria, é um estado, é uma qualidade que só Deus, só Jesus pode produzir em nós e na vida da nossa família. Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada a estar na nossa casa. Vamos lá, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Segundo ponto, mesmo quando Jesus está presente no nosso lar, problemas acontecem, problemas surgem. Nesse contexto, queridos, o vinho, essa bebida, o vinho era considerado a principal provisão, principalmente num casamento.
E o vinho também simbolizava a alegria, conforme o autor de Eclesiastes diz. Símbolo de alegria. O vinho estava presente na dieta alimentar do povo do Oriente também. E a gente não vai entrar aqui em discussões teológicas se esse vinho tinha muito álcool, tinha pouco álcool, como é que era a proporção de 3:1, 7:1, 5:1. Não é isso, nós não estamos aqui para falar sobre isso hoje. Mas o vinho era símbolo de alegria, o vinho era símbolo de provisão. E essa festa, ela poderia durar até uma semana. Sendo assim, qualquer falta de provisão, e o vinho era uma delas, qualquer falta de provisão no Oriente Antigo, onde a hospitalidade era tão levada a sério, ainda era um sinal sério de grande problema, era um grande problema naquela ocasião, naquele contexto. E Jesus estava lá presente, mas acabou o vinho e surgiu um problema. O que a gente aprende com isso? A vida cristã, a nossa jornada de fé, aqui, não é uma colônia de férias. É uma jornada, é uma caminhada onde nós enfrentamos problemas. Um crente verdadeiro enfrenta problemas. Não está imune. Enfrenta lutas, enfrenta problemas com a sua saúde, enfrenta lutas, tristezas, decepções. Nossas famílias passam por problemas. Muitos casamentos e muitas famílias caminham sem alegria nessa jornada. Muitos problemas nos casamentos e nas famílias começam cedo demais. Aqui começou cedo já, né? Já começou na festa nupcial, já começou o problema. Mas em muitas famílias, os problemas se alongam, se arrastam. Há desencanto, há decepção nos relacionamentos, há expectativas erradas nos relacionamentos, há amargura, há desilusão, enfim. Problemas. Mesmo quando Jesus está conosco, nós somos provados. Somos provados. Mas estas situações, estas provações nos dão a oportunidade de sermos aprovados na fé por Ele, de crescermos na fé com Ele, de crescermos em nossos relacionamentos e no nosso relacionamento com Ele. E esta é a grande diferença na nossa vida, é a presença de Jesus, mesmo em meio aos problemas. Jesus, ele deseja restaurar a alegria na nossa vida, a alegria na nossa família, nos nossos relacionamentos. Ele quer restaurar esse estado de contentamento e satisfação no seio familiar. Vamos lá, terceiro ponto. No versículo 3 ainda. Eles não têm mais vinho. Lembram-se do vinho? Provisão, símbolo de alegria, símbolo de provisão. Precisamos identificar com urgência, de forma rápida, o problema ou os problemas. Precisamos identificar de forma rápida, urgente, o problema ou os problemas no meio da nossa família. Eu não sei, talvez Maria tivesse alguma participação ali naquela festa, naquela organização, naquela festa de casamento. Talvez ela fosse próxima, um grau parentesco da família dos noivos ali. Mas Maria ali identificou o problema. Estava acabando a provisão, estava acabando o vinho. Ele identificou o problema. Interessante que a gente percebe, né? Mulheres, meninas, será que eu estou errado? Não, será que eu estou certo? Acho que eu estou certo, né? Mas parece que as mulheres têm uma sensibilidade maior e melhor, têm uma percepção melhor, maior
uma percepção mais aguçada para diagnosticar os problemas no seio familiar. Não é? Eu acredito, sim. Mas a lição aqui é que quanto mais cedo a gente identificar o problema no seio familiar, na nossa família, mais rápida e mais fácil será a solução para esse problema. A gente não pode deixar o problema criar raiz. Às vezes a gente deixa para depois, vai deixando, vai procrastinando. E procrastinar eu aprendi que é ir deixando para depois, né? A gente vai prolongando a situação, o problema, a gente vai deixando ficar crônica a situação. E aí fica mais difícil depois, mais trabalhoso para resolver. Não é que não há solução, mas vai dar mais trabalho. Maria identificou rápido. Alguém na família precisa identificar rápido isso, o problema ou os problemas. Alguém precisa tomar iniciativa, ela tomou. Nós precisamos tomar iniciativa quando nós identificamos um problema na nossa família. Nós não podemos ficar parados, não podemos deixar de lado. Algo precisa ser feito. Nós precisamos estar atentos e precisamos agir preventivamente, com prevenção. A gente precisa aprender a agir com prevenção, de forma preventiva, para não deixar os problemas crescerem, as crises crescerem, os problemas aumentarem. E quando o problema é identificado ou os problemas são identificados, vem o próximo passo, que a gente já vai ver a seguir no mesmo versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Ou seja, surgiu o problema, ela foi até Jesus falar sobre o problema. Precisamos levar o problema ou os problemas à pessoa certa. Quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso Deus. Versículo 3. Maria, após identificar o problema, ela não saiu espalhando pela festa. Acabou o vinho. E agora? O que vai acontecer? Lascou tudo. Acabou a provisão. Ela não fez isso. E aí ela evitou discussão, ela evitou um clima de reclamação, ela evitou um clima de murmuração, ela evitou um monte de coisa. Porque ela não foi espalhando o problema. Ela levou o problema até Jesus. Que lição? Antes da gente sair espalhando os nossos problemas, as nossas crises familiares por aí, ou antes da gente sair buscando solução para as nossas crises familiares onde não há solução, gerando assim tudo isso que a gente falou, contenda, discussão, briga, murmuração, antes de fazer isso, nós precisamos ir até a pessoa certa, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então quer dizer que eu não posso compartilhar com os pastores, eu não posso compartilhar com irmãos na fé que andam comigo, eu não posso compartilhar com o meu grupo de oração. Não, você pode e deve fazer isso. Mas você não pode se esquecer de, antes de mais nada, antes de todos, ir até Jesus. E você depois compartilha assim, como nós temos feito aqui, compartilhado com pessoas que nos ajudam em oração, nos ajudam apoiando, encorajando uns aos outros. Mas você percebe que não há vantagem em sair reclamando da sua família por aí? Falando dos fracassos, dos problemas, das limitações da sua família por aí? Nossos dramas familiares não devem ser motivo de discussão, de murmuração, reclamação, mas devem ser motivo de intercessão. Em vez de envergonharmos nossas famílias, espalhando nossas fraquezas, falhas, limitações, por aí devemos apresentar essas causas primeiramente a Cristo, a Jesus. Dele vem o nosso socorro, dele vem a nossa ajuda, dele vem a capacitação, dele vem a orientação para a solução dos nossos problemas e das nossas crises
familiares. E o bom conselheiro vai levar para Jesus. Então, novamente aquilo que nós falamos, você precisa sim compartilhar com aqueles que querem te ajudar e te apoiar, querem orar com você, mas não se esqueça, leve primeiro para Cristo Jesus e compartilhe também, né? E como o pastor Zé Paulo falou, o bom conselheiro vai te ajudar, vai te orientar, vai orar com você, celebrar com você, chorar com você, andar com você, juntos nesse processo. Mas vamos levar o problema à pessoa certa, como Maria fez. Ela levou aos pés de Jesus. Dele vem a nossa ajuda. Vamos lá, o quinto ponto. Versículo 4. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Após apresentarmos as nossas causas para Jesus, os nossos dramas, as nossas crises, os nossos problemas, nós precisamos aguardar a sua providência, precisamos aguardar no Senhor o seu agir. Jesus aqui, num primeiro momento, se a gente fizer uma leitura nessa versão, de forma muito rápida, sem prestar atenção, sem olhar lá para trás no contexto, a gente vai achar que Jesus foi indelicado com Maria, sua mãe, né? O que nós temos em comum, mulher, soa um pouco indelicado, né? Mas Jesus não foi indelicado com sua mãe aqui, né? Até porque o título mulher usado por Jesus aqui, foi o mesmo título, o mesmo nome, o mesmo termo que ele usou na cruz, quando ele falou com João e com a sua mãe: mulher, eis aqui o seu filho, João, eis aqui a sua mãe, né? Mas esse título, ele é um título de respeito. A Nova Almeida atualizada, ela traduz bem isso como senhora. É um termo respeitoso, delicado, honroso, né? Ele podia ser traduzido como senhora, como é traduzido por senhora. E Jesus aqui, ele age de acordo com os seus propósitos em nossas vidas, né? Jesus, ele não se deixa ser pressionado por nós, não se deixa ser pressionado pelas pessoas, inclusive as pessoas mais íntimas, né? Ele age de acordo com a sua agenda, ele age de acordo com os seus propósitos. Jesus, ele quer e deseja ser glorificado em nossa vida, ser glorificado na nossa família, e tudo a seu tempo e tudo de acordo com a sua maneira de agir. Após apresentarmos a Jesus as nossas súplicas, nossas necessidades, nós precisamos aguardar em Cristo. Nós precisamos aguardar o seu agir, a sua vontade, os seus propósitos. E o próximo passo, versículos 5 e 7. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Queridos, na sequência, precisamos levar o problema à pessoa certa. Após apresentarmos nossas causas a Jesus, nós precisamos aguardar a sua providência, a sua vontade, os seus propósitos. E aqui, nós precisamos obedecer a sua palavra. Nós precisamos obedecer a sua palavra. Maria não fazia ideia do que Jesus faria, mas ela confiou e levou o problema até ele. E também esperou no Senhor, esperou a providência de Jesus naquele contexto para solucionar aquele problema. Ela passou o controle da situação para ele, para Jesus, entregou o seu problema nas melhores mãos, as mãos de Jesus. Esse é um passo essencial, fundamental para nós. Entregarmos os nossos problemas ao Jesus, entregar nas suas mãos e aguardar por Ele. Mas também precisamos, na sequência, obedecer a sua palavra.
Nós falamos aqui no domingo passado sobre os papéis definidos na Bíblia para cada membro da família. E ali há orientações da palavra de Deus para serem obedecidas. Por mais difíceis que possam parecer ser, ou por mais difíceis que sejam, mas nós precisamos obedecer à palavra de Jesus. Jesus, na sequência aqui, ele deu ordens aos servos para que enchessem aquelas talhas, aqueles potes, enchessem de água. E aquela ordem, naquele primeiro momento, poderia não fazer nenhum sentido para eles ali. Ora, o que acabou foi o vinho e não a água. E por que mandar encher o pote de água? Não faz sentido essa ordem de Jesus. Muitas vezes pode parecer não fazer sentido para mim e para você obedecer à palavra de Deus em determinada circunstância ou situação. Pode parecer difícil demais para mim e para você obedecermos à orientação de Deus segundo a sua palavra. Mas não nos compete discutir ou questionar Jesus e a sua palavra, mas obedecer. Eles poderiam ter questionado, Jesus, espera aí, mas o que acabou é o vinho e não a água, por que você está mandando encher de água isso aqui? Não faz sentido, a gente não vai fazer isso, a gente tem mais o que fazer, a gente vai buscar outra solução, não a sua orientação. Mas eles obedeceram. Boa. Jesus, faz o seguinte, fica aí você com a água aí, a gente vai em outro lugar buscar vinho, a gente já volta. As suas próprias soluções. Mas não, eles obedeceram. Bom, ele está mandando, nós vamos obedecer. Ele está ordenando, nós vamos obedecer. Mas note que não é uma obediência cega. É uma obediência baseada na confiança e na fé. Queridos, nós não seguimos essa nossa vida, nós não seguimos o nosso Senhor e Salvador com uma fé cega. Nós temos aqui uma série de orientações da palavra de Deus, estão todas elas dispostas na sua palavra, reveladas claramente. Algumas situações carecemos de mais entendimento, mas aquilo que nós necessitamos para a nossa caminhada de fé com Cristo está tudo muito claro na sua palavra. Se queremos ver mudanças nas nossas vidas, se queremos ver mudanças nas nossas famílias, se queremos ver transformações em nossas vidas e nas nossas famílias, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Por mais difícil que possa parecer ser, que possa ser, nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Mas nós não estamos sozinhos nesse processo. Deus nos deu o seu Santo Espírito para nos ajudar nesse processo, a nos capacitar a isso, a obedecê-lo, por amor a Ele. Eu falei para o pastor Zé Paulo, falei com o Paulo lá embaixo na oração, nós vivemos pela fé. Você, meu irmão, minha irmã, você, povo de Deus, nós fomos chamados para viver pela fé. Mas não é uma fé cega. Louvado seja Deus por isso. É uma fé em uma pessoa que vive está no controle de todas as coisas, o mesmo que criou e sustenta todas as coisas até hoje. Vivemos por fé. Feliz é a família, feliz é você, meu irmão e minha irmã, feliz somos nós, felizes as nossas famílias que obedecem à palavra de Deus. Precisamos obedecer à palavra de Deus. E o ponto 7, versículo 8 até o 10. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Pois é.
Pois é isso aí, pastor. O costume da época, naquele contexto, era sempre oferecer o melhor vinho no começo da festa. Né? Como é que é o nome? O Cabernet Sauvignon, né? Primeiro lá, é isso? Né? Mas o costume naquele contexto, lá no Oriente, naquela época, era sempre oferecer o melhor vinho no começo da festa. Primeiro o melhor. Aí no final da festa, como já, né? A festa estava seguindo, pode mandar vir o vinho pior, mais aguado. E o encarregado da festa, aquela pessoa responsável, achou que o noivo tinha invertido a situação, tinha invertido a ordem das coisas, tinha primeiro pedido para oferecer o pior vinho primeiro e depois o melhor por último. Mas não foi isso que aconteceu. Foi Jesus que transformou aquela água naquele vinho excepcional. Com Jesus, o melhor sempre vem depois. O melhor sempre vem depois. A vida com Jesus não é decepcionante. A vida com Jesus não é chata. A vida com Jesus não é frustrante. Não, não, não. A vida com Jesus é maravilhosa, queridos. Você consegue dizer para Ele que você não consegue viver sem Ele? Quando você estiver orando, fale isso para o Senhor. Senhor, eu não consigo viver sem o Senhor. O Senhor é tudo o que eu preciso. O Senhor me preenche, Senhor. O Senhor traz sentido para a minha vida. O Senhor abriu os meus olhos para eu ver. O Senhor tem promessas para mim. A sua palavra me sustenta. O teu Santo Espírito me sustenta, me ajuda na minha jornada. Para onde eu vou, Senhor? Para quem eu vou? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Jesus devolveu a alegria àquele casamento, Jesus devolveu a alegria àquele lugar, àquela família, àquelas famílias. A vida em família, ela não precisa ser chata, desagradável, ela não pode, ela não deve ser assim. Os melhores momentos da vida de um casal, de uma família, não são só aqueles momentos na lua de mel. Com Jesus, os melhores dias estão por vir, sempre, sempre, sempre. É renovo, é esperança. O amor fica mais consistente, o amor fica mais maduro. Quando Jesus intervém no processo, na nossa vida, quando Jesus intervém na nossa família, o amor, a paz é restaurado, a harmonia é restaurada, os relacionamentos são restaurados. A alegria volta ao lar. Quando nos aproximamos de Jesus, o Senhor transforma o que é rotineiro, o que é trivial, em algo excepcional, em algo maravilhoso. Foi o que Ele fez, Ele transformou água, simplesmente água, no melhor. E a última parte, versículo 11. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando Jesus intervém, quando Ele age, a família glorifica a Deus. E muitas coisas acontecem. Jesus livra aquela família daquela humilhação social naquele contexto. Né? Jesus resolveu aquele problema. Livrou aquela família de passar por uma grande humilhação social, operando aquele milagre. Mas Ele não fez esse milagre para impressionar as pessoas e simplesmente para satisfazê-las.
Havia um propósito maior, sempre há um propósito maior de Deus nas nossas vidas quando Ele opera um milagre. Ele quer ser conhecido cada vez mais, reconhecido cada vez mais. Ele quer restaurar a nossa fé. Ele quer prover crescimento no nosso relacionamento com Ele. E Ele quer ser glorificado. Havia um propósito maior, a sua glória, a glória de Cristo, a sua presença, o conhecimento de Deus foi manifestado naquele lugar. E a Bíblia diz que os discípulos creram nele, reconheceram que Jesus é Deus, que só Deus pode operar um milagre dessa grandeza, interferir na natureza, transformar a água, uma substância, em outra substância. Quem pode fazer isso? Queridos, mas não há milagre maior do que ver uma vida transformada em Cristo. Não há milagre maior do que ver uma família transformada e restaurada por Cristo. Alegria maior. Isso traz glórias a Deus. Todo louvor, toda honra seja dada a Ele. Tudo aponta para Ele. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Traz honra e glória ao seu nome. E fortalece a minha fé, a sua fé, fortalece a nossa fé, a fé da nossa família, mesmo a despeito das nossas lutas e dificuldades. E esse mesmo Jesus que operou este milagre maravilhoso, iniciando o seu ministério, o primeiro milagre, é o mesmo hoje e sempre será. É o mesmo. Ele continua restaurando os casamentos, Ele continua restaurando as famílias, Ele continua restaurando vidas, resgatando vidas, salvando, devolvendo a alegria verdadeira aos lares, devolvendo a alegria verdadeira às pessoas. Ele continua perdoando os pecados, Ele continua nos ajudando a perdoar uns aos outros, Ele continua produzindo em nós a fé para a jornada, para a caminhada. Ele é o mesmo. Ele não mudou. E para a gente encerrar, eu achei muito interessante isso, e eu destaquei aqui, eu li num comentário bíblico. É muito interessante vermos que como o casamento foi a primeira instituição divina, e a gente falou sobre isso no mês de maio, lá no começo do mês, está lá em Gênesis, né? O casamento foi a primeira instituição divina. Cristo realizou o seu primeiro milagre numa festa de casamento. É muita cristocidência, né? E eu quero compartilhar, para encerrarmos, um versículo da palavra de Deus que está lá em Apocalipse 19:7. Olha só que promessa gloriosa para nós, a grande família da fé, para nós, para mim, para você, ao povo de Deus. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, Cristo, e a sua noiva já se aprontou. Cristo é o Cordeiro de Deus, Ele é o noivo, e a sua igreja, nós, somos a noiva de Cristo, que está sendo adornada, preparada, trabalhada, lapidada, santificada por Ele. E um dia estaremos com Ele na boda do Cordeiro, celebrando, adorando o nosso noivo, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Estaremos com Ele num relacionamento sem fim. Promessa de Deus para nós, para a sua igreja, para as nossas famílias, para nós. A grande família estará reunida com o noivo, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com o nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? E assim nós fechamos esse mês de maio com essas mensagens com o tema família.